Muito boa tarde. Está no ar a Praça do Município, programa semanal da Diana FM com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. O programa de hoje é o de 18 de fevereiro de 2021. Contamos com a presença dos habituais intervenientes no programa: o Diogo Vasconcelos do CDS-PP, o Bruno Martins do Bloco de Esquerda, o João Simas da CDU, Ananias Quintano do PS e o Nuno Alas do PSD. Boa tarde, bem-vindos. Avançamos já para as notas de abertura nesta primeira ronda. E começa o Diogo Vasconcelos, do CDS. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da Diana FM. Aqui apenas 3 pequenas notas. A primeira para dar nota da chegada à Évora de 2 profissionais luxemburgueses para ajudar no Hospital do Espírito Santo. É muito positivo termos solidariedade europeia nesta altura e acho que foi que é um bom sinal nos tempos que correm. Também para saudar e para reafirmar a concordância do CDS, neste caso, do apoio aos pais que fiquem em casa, o apoio sempre pais fiquem, que é uma medida que o governo está a pensar em implementar e que o CDS já tinha proposto várias vezes, e acho que é muito positivo que isso aconteça. E dar aqui também uma nota de pesar pela morte do Marcelino da Mata, o militar português mais condecorado, que faleceu a semana passada. E é só. Muito bem, segue-se a nota de abertura do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da Diana FM. 2 notas de abertura apenas. A primeira, para mais uma vez reafirmar toda a solidariedade para com os professores e professoras e alunos e alunas que continuam a receber aulas à distância num contexto muito difícil. E apelar ao Ministério da Educação que faça de vez uma reflexão profunda sobre aquilo que aconteceu nestes últimos 2 anos letivos, o impacto que isto teve nas crianças, no seu desenvolvimento e nas aprendizagens, e que tenhamos uma esperança que tenhamos um ministro que, em vez de parecer que vive num país das maravilhas, que diz que está tudo a correr sobre rodas, que pare para olhar para os alunos e para as alunas, para os professores, e que perceba que esta foi uma solução de recurso, mas que não resolve nem permite um ensino de qualidade para as nossas crianças e jovens, e, portanto, deveria haver uma reflexão profunda, programática, sobre a escola. Uma segunda nota para aquilo que são os números de execução do Orçamento Suplementar de 2020 português, e para uma política do Partido Socialista que não se entende, que é muito semelhante a políticas de outros tempos e que representam verdadeira austeridade. Quando se tenta fazer contenção orçamental para equilibrar contas, para estarmos dependentes do déficit, a isso chama-se austeridade. Quando no Orçamento Suplementar ficaram quase 7 mil milhões de euros por executar, 6,9 mil milhões de euros por executar, não se compreende nesta altura que tanta falta fazia esse investimento, que tenham ficado tanto dinheiro por aplicar, por investir. Para terem uma noção, aquilo que foi gasto em pandemia foram pouco mais de 3 mil milhões de euros no combate à pandemia. E, portanto, o que ficou por executar em 2020 foram 7 mil milhões, mais do dobro daquilo que foi gasto no combate à pandemia. E, portanto, não se compreende que uma verba semelhante a todo um orçamento da educação, a 14 vezes o orçamento da cultura, não tenha sido executada e não tenha servido para, nomeadamente, investir no Serviço Nacional de Saúde. Foi a nota do Bruno Martins, agora é do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos os colegas de painel, a todos os que nos ouvem, e até aos que nos ouvem muito longe deste país. Estou-me a lembrar que ainda há dias recebi uma mensagem de uma pessoa que vive na Hungria e que costuma ouvir a Rádio Diana, nomeadamente este programa. Eu tinha aqui mais notas, mas vou reduzir isto para não complicar muito. Uma é sobre a questão das livrarias. Acho um bocado estranho
haver certos estabelecimentos abertos onde se podem vender livros, nomeadamente supermercados, e as livrarias estarem fechadas. Nos supermercados só se compra aquilo que é mais fácil de vender. Quando uma pessoa quer um livro um pouco mais difícil de encontrar, não há, tem que mandar vir pela internet quando é possível, e às vezes não cabe na caixa do correio, nem sempre as pessoas estão em casa também na hora própria, e há uma relação diferente. Queria também referir aqui novamente a questão das vacinas. A população, os cidadãos têm que se convencer, e os governos sobretudo, que enquanto a população mundial não for vacinada numa percentagem significativa, o vírus anda sempre a circular de um lado para o outro e as variantes vão se acumulando. Nós em Portugal temos uma sorte e um azar, entre aspas, é que nós temos relações especiais com o Reino Unido há muito tempo, temos lá muitos imigrantes e há a variante do Reino Unido. Temos relações também especiais com o Brasil e também lá há variantes. E ainda por cima, ficamos ao pé de Espanha, onde tem havido também muitos problemas. Portanto, isto tem que se insistir nas vacinas, não podem os Estados andar a investir nas empresas e depois as empresas fazem o que querem. Tem que se ver o problema das patentes e fabricar em mais sítios. Há uma nota que eu não estava a pensar para aqui, mas é sobre a questão do Marcelino da Mata. Portanto, pode haver pessoas que tenham grande consideração por ele, mas a maior parte dos guineenses que o conheceram e a maior parte dos combatentes que estiveram na Guiné não apreciam nada o Marcelino da Mata. Infelizmente, eu não gosto de falar de pessoas que morrem, mas os mortos, quando ele atuou, não podem falar neste momento. E só queria dizer uma coisa, ele não fazia prisioneiros, nem sequer os entregava à PIDE, ele torturava-os primeiro e acabava com eles. Portanto, a minha nota sobre esse assunto é isso. Uma coisa é a guerra, outra coisa é assassino em massa. Muito bem, João. Obrigado. Agora é a vez do Ananias Quintano, do PS, com a sua nota. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da DNFM. Apenas 3 ou 4 notas. Mais uma vez trago aqui à praça a bastonar de ordem dos enfermeiros. Eu acho que a Ana Rita Cavaco, além de usar o cargo para fazer política, agora está com um excesso de linguagem que não se percebe, linguagem grosseira, nomeadamente, e ainda vimos outro dia em relação à Presidente da Câmara de Portimão, como a gorda fura filas, por exemplo, e também a denunciar casos que são incorretos. O caso do Secretário de Estado de Descentralização e da mulher ter armado a vacina, o que não é verdade, que ele desmentiu e ela não desmentiu tudo isto. Eu acho que esta senhora deixa ficar mal uma classe que é muito séria, uma classe que todos gostamos certamente, e que penso que não se reverá nesta triste figura que a senhora está a fazer cada vez que fala, ataca, diz grosserias e por aí fora. Portanto, penso que é bom que lá o processo que lhe querem instaurar a leve de uma vez para onde deve ir, para casa. Sublinhar também a medida do Governo em relação ao teletrabalho, portanto o apoio aos pais que ficam em casa com crianças, acho que se justifica e acho que é uma medida muito correta. Outra preocupação é ver todos os dias, e já começa também a ser o aumento as notícias com o aumento das dificuldades das pessoas, que chegando mesmo à comida, em necessidades básicas que chegam mesmo à comida. Portanto, eu penso que isto não pode acontecer, terá que ser revisto rapidamente o dinheiro de apoio que se gasta com as instituições que dão comida a estas pessoas e até de dar dinheiro às próprias pessoas, as medidas que a MASDEC sabe que quiser fazer, porque o facto é que é uma situação muito grave e que já está a ser falada demais entre os jornais e já há muitos casos por este país fora. Finalmente, e mais uma vez, dizer ao Sr. Presidente da Câmara que qualquer dia, eu não sei por onde é que é de passar com o meu carro sem partir a suspensão. Há tanto buraco nesta circunvalação. Por mais que tapem estes buracos como têm feito e têm tentado com aquela terra e aquela coisa, não há buracos daqueles que resistem e voltam a abrir. Portanto, na verdade, há que de uma vez por todas ver como estão as estradas do nosso concelho,
as da cidade e em volta de cidades estão horríveis. Para já era só. E vamos concluir com a nota de abertura do Nuno. Pensei que estavas confinado. Afinal, Aproveita para jogar minigolf. Aproveita para jogar minigolf. Também vou às compras. vai à mercearia. Eu sei que vocês não comem, mas eu vou às compras. Vai à mercearia a pé. E vamos lá então concluir esta primeira ronda com a nota de abertura do Nuno Alas, do PSD. Boa tarde, Nuno. Duas notas só lá. Boa tarde às pessoas que nos ouvem, aos colegas. Duas notas apenas. A primeira relacionada com algum decréscimo que temos vindo a observar da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o número de internados e o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, que julgamos nós ser um resultado deste confinamento, deste encerramento quase do país, mas é um dado importante, porque é precisamente aí que se torna crítica salvar ou não vidas. Portanto, quanto menor pressão tiver estas unidades de internamento, melhor estaremos perante esta pandemia de Covid. É de saudar, naturalmente, a vinda destes médicos do estrangeiro, também estas duas profissionais, uma médica e uma enfermeira, que vieram, e ainda bem que vieram, de Luxemburgo. Como nós às vezes, eu lamento dizer isto, mas às vezes somos um país que parece que às vezes quer ser demasiado pequeno. Um aparato com um secretário de Estado, um presidente de Câmara, a participação daquelas pessoas é extremamente importante, mas aquele aparato todo pela vinda de duas pessoas, até podiam ter 3 ou 4, mas pronto, revela bem aquilo como os portugueses são. A segunda nota tem a ver com, portanto, na terça-feira, hoje é quinta-feira, quando está a passar o programa, a terça-feira deu-se conta de magníficas celebrações do Carnaval no Concelho de Évora, e de inúmeros cursos carnavalescos, etc., que justificaram, portanto, festividades e de manter a tolerância de ponto dada aos funcionários da Câmara. Portanto, Évora deu tolerância, a Câmara Municipal de Évora deu tolerância de ponto aos seus funcionários, quando o resto do país estava a trabalhar, quando no resto do país todos os miúdos estavam a ter aulas, e nós sabemos porquê, não vale a pena explicar às pessoas. Portanto, esta atitude, às vezes quase obstinada da Câmara, de manter determinados direitos ou tradições, não faz sentido. Eu, por acaso, não consegui saber, eu estou curioso para saber, por exemplo, os refeitórios escolares que têm, nomeadamente do primeiro ciclo, que servem refeições cozinhadas por pessoas pagas pela Câmara Municipal, portanto, julgo que os refeitórios do primeiro ciclo, as funcionárias que lá trabalham pertencem à Câmara Municipal de Évora, se tiveram ou não tolerância de ponto, e se nesses dias serviram ou não refeições às crianças que são que têm apoio social, nomeadamente do escalão A e do escalão B. Portanto, são coisas que não dão para perceber, nem sabemos. Não funcionaram. Ainda bem. E os professores das AECs do primeiro ciclo também são da Câmara e deram aulas. Ainda bem. Não sei se tem algum acordo para depois gozar esse dia no outro dia, mas... Que haja algum bom senso, que é assim, eu não me chateio que os funcionários da Câmara estejam um dia em casa mais tranquilos. Não me chateio nada e não tenho inveja deste tipo de coisas. Agora, acho que é importante dar um sinal ao país, como está o país todo em casa, a trabalhar, os miúdos a ter aulas, portanto, ter medidas destas isoladas não faz sentido absolutamente nenhum. É apenas isto. Muito bem, está concluída a primeira ronda. Vamos já agora recordar que estamos a gravar mais uma vez o programa à distância, através das novas tecnologias, devido à pandemia de Covid-19. É assim há quase um ano, começámos em março, se a memória não me falha, portanto há quase um ano que estamos a fazer o programa à distância. E assim vamos manter, pelo menos até a situação estar mais resolvida. Vamos lá então avançar para o primeiro tema. O tema que proponho para debate é a proposta do PSD, que foi feita esta semana para o adiamento das eleições autárquicas. As eleições autárquicas estão marcadas para este ano, final de setembro, início de outubro. O governo é que tem que definir o dia, mas o PSD pede, precisamente devido à pandemia de Covid-19, defende, aliás, um adiamento das eleições autárquicas, porque considera que haverá poucas condições para fazer campanha em tempo de pandemia. Ora, eu perguntava ao Diogo Vasconcelos se alinha nesta proposta, se concorda. Desculpem, estava com sons desligados. Não necessariamente, não, para já não. Nós achamos que, o CDS acha que as eleições, que já estamos em pandemia, portanto já temos umas eleições para a presidência da República,
que também não, numa situação bastante complicada até, e que não nada neste momento justifica tomar já uma decisão dessas. Acho que a proposta do Francisco Rodrigues dos Santos é bastante equilibrada, que é adiar este assunto até junho, julho, por aí, e nessa altura, se a situação pandémica estiver na realidade muito complicada ou tão complicada como está agora, talvez aí pensar-se em adiar as eleições. Nós, por princípio, não somos muito favoráveis ao adiamento de eleições, porque estes estados de emergência, a dada altura, uma pessoa pode se distrair e começa a perder um direito aqui, um direito ali, e acho que as eleições são para ser feitas e não podemos descurar a democracia com o estado de emergência, coisa que pode ficar apetecível a quem está no governo. Agora, realmente, se tivermos uma situação pandémica muito, muito complicada, não faz sentido, até por uma questão de isto tende a favorecer, obviamente, não haver a situação pandémica está complicada e não poder-se fazer campanha, tende a favorecer, obviamente, quem está no poder e quem está candidato à reeleição, porque há menos discussão, há menos troca de ideias, há menos os candidatos que se candidatam, portanto, que se propõem a presidentes de Câmara, a presidentes de Junta, por aí fora, a todos os cargos que vão estar a votação nas próximas eleições, têm menos hipóteses de se dar a conhecer as suas ideias, os seus projetos e as suas propostas para os conselhos e para as populações. Portanto, é natural e percebo bem a preocupação do PSD, que vai dar asa a menos debate político e a menos clarificação de ideias, isso com certeza. Portanto, eu acho que a proposta que o presidente do CDS fez tem lógica. Adiarmos este problema, não por já de parte o adiamento das eleições, porque na realidade, se tivermos uma situação pandémica como a que vivemos este mês, é perfeitamente evitável fazer umas eleições, pode-se perfeitamente adiar 2 meses ou coisa do género. 2 meses a proposta do PSD era 2 meses, começou ou 6, eu já não me lembro bem, a proposta era 6 meses. 2 ou 3, 2 ou 3. Desde que se fala. Desde que se fala, não interessa. Era entre 22 de novembro e 14 de dezembro. Exatamente, era um adiamento de 2 meses. Eu acho que se tivermos uma situação pandémica muito instável, um adiamento de 2 meses não é escandaloso, mas acho que é ainda muito, muito temprano, muito cedo para falarmos disso. O que é que isso implica? Em termos constitucionais, sinceramente não sei, até eu não sou constitucionalista, não sou formado em Direito, não sei quais é que são as implicações legais dessa situação. Agora, o que é certo é que com menos discussão e com menos campanha e com menos discussão de ideias, obviamente que favorece quem está nos cargos. Isso não parece que haja nenhuma espécie de dúvida nesse assunto. Vamos ver como é que evolui também, principalmente a campanha de vacinação. Já é prematuro, Diogo, para já é prematuro falar nisso, falar nessa... Sim, acho que sim. Não acho que seja descabido, mas acho que é prematuro, como o CDS veio público dizer. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, faço-lhe a mesma pergunta. Qual é a sua opinião? Se devem ser adiadas as eleições autárquicas? Bem, esta é mesmo a minha opinião. Eu não sei se o Bloco de Esquerda sequer já se pronunciou sobre esta questão. Duvido, uma vez que vamos ter uma Conferência Nacional Autárquica daqui a 10 dias. Mas independentemente de qual for a posição do Bloco de Esquerda, tenho a minha posição bem clara na minha cabeça e não tenho qualquer complexo em estar totalmente de acordo com o PSD nesta matéria. Totalmente de acordo. Porque não se trata de avaliar qual será a situação pandémica em outubro, trata-se de perceber se neste momento, nas próximas semanas, nos próximos meses, existem condições
para que se desenvolvam projetos sustentados, projetos participados por muita gente, da esquerda à direita, de movimentos de independentes, do que quer que seja, para apresentar alternativas às autarquias. As autarquias, a política autárquica, infelizmente, tem sido o parente pobre da nossa democracia em muitos momentos da nossa história, e importa haver discussão, importa haver projetos sustentados e, obviamente, em termos de pandemia, e agora temos estado confinados, e, portanto, seria uma altura agora em que já estariam muitas pessoas juntas a pensar projetos para as suas autarquias e que neste momento não podem, ou estão à distância, e à distância deixamos sempre muita gente de fora, não tínhamos ilusões. E, portanto, não se trata de perceber, eu não sei qual foi como é que foi apresentado o tema, a proposta por Rui Rio, sinceramente, porque só li a proposta no geral. Não sei se tinha a ver com este pensamento que eu estou a expor, mas não me parece que seja a questão só de pensar como é que será a situação pandémica em outubro. É tudo o que está para trás, toda a falta de preparação que pode existir em vários movimentos de cidadãos, em partidos ou não, ou dentro de partidos ou não, filiados em partidos, para pensar as autarquias e toda a discussão que é preciso ser lançada, que se convém que seja participada, porque de facto isto só favorece quem já está no poder. Nós já temos autarquias, estas eleições muitas vezes já são muito condicionadas por quem está no poder, porque tem muitas teias, especialmente em pequenos concelhos, tem muitas teias que favorecem o medo, a dificuldade das pessoas se exporem, de refletirem publicamente, etc. Numa situação como estamos a viver, ainda mais essa teia se adensa e a democracia perde. Portanto, eu favoravelmente, independentemente do que o Bloco de Esquerda venha a decidir ou dizer, eu dentro do Bloco de Esquerda tomarei esta posição, e ainda que o Bloco de Esquerda possa não concordar, eu concordo inteiramente com a proposta de adiar as eleições autárquicas. João Simas, da CDU. Ora, ainda só queria fazer uma brevíssima nota sobre um assunto que se falou há bocado, em relação aos pais que estão em casa para acompanhar os filhos. Eu só queria recordar que houve uma proposta da CDU, nessa altura, quando foi da discussão do Orçamento de Estado, não foi aceita, foi aceita a questão do layoff paga tempo inteiro. Em relação a esta questão do... Vocês aprovaram um orçamento de Estado na mesma, portanto também Sim, não, mas foi proposto, não fizeram muita CDS, questão nessa proposta. E o CDS até agora não propôs nada disso. Propôs, sim, senhora, ao João. Isso é que é bom, desculpa lá. Na altura não. Olha que essa é boa. Quando era não propôs, claro que propôs. Há alturas para isso. Propôs, sim, senhora, desculpa. Desculpa, mas propôs em tempo certo. Bom, o contra o orçamento já não estava lá esta medida. Vocês propuseram e votaram a favor, o que é que queres fazer agora? Então agora posso falar sobre o PSD. Força. Eu não quero, o que pedi era que falasse sobre a proposta do PSD. Pois, é isso que eu quero falar. Eu não sei se o PSD sabe quando acaba a pandemia. Ainda não houve proposta. Eu acho que toda a gente tem havido o PSD, algumas passam na televisão. À saída da audiência com o Presidente da República, falar sobre, refletir sobre isso. Está bem, agradeço. Mas é um bocado naif. Portanto, Nuno, eu não digo que a proposta já tenha sido formalizada, mas tem sido essa a posição do PSD. Está bem, de adiamento das eleições. Já há proposta. Sim, ainda não foi feito em papel selado e essas coisas, não é? Coisas que o Nuno já não sabe o que é. Bom, eu não sei se o PSD sabe quando acaba a pandemia. Quer dizer, eu acho que ninguém sabe, não é? Não sei se a pandemia, eu penso que estará melhor para os cidadãos nessa altura. Penso que já haverá mais vacinas, que já haverá uma situação um pouco melhor. Agora, eu acho que o Rui Rio gosta muito de fazer uma coisa todas as semanas. Todas as semanas tem um tema novo para agitar as massas. Numa semana é um ministro, noutra semana é outro ministro, noutra semana é um acordo com o Chega, na semana seguinte já não é acordo com o Chega, é com o CDS, agora é este, portanto, quer aparecer sempre nos noticiários da televisão e que se fala muito dele. A questão do adiamento das eleições autárquicas é que as pessoas têm um mandato por 4 anos, não é? E depois chega-se a uma altura do ano em que as eleições estão previstas a um prazo máximo aí por outubro, e
a seguir tem que se aprovar o orçamento e as grandes opções do plano, as opções do plano. E, portanto, se adiar mais um mês, o que é que acontece? É aprovado um orçamento, são aprovadas as opções do plano e pode acontecer que seja outro executivo autárquico, outra Assembleia Municipal, a estar presente no ano seguinte e a ter que executar aquilo que outros aprovaram. Portanto, isso foi uma questão. De qualquer maneira, isto neste momento não tem ainda grandes bases para se prever o adiamento, porque não se sabe o que é que se vai passar. Portanto, ainda temos tempo. As eleições acho que são convocadas, não sei se é, parece-me que é com 60 dias de antecedência pelo governo e, portanto, ainda temos tempo para isso. Mas eu acho que acha que há condições para a campanha, para os candidatos andarem na rua, uma vez que será mais difícil os candidatos das autárquicas, das eleições, presidentes de câmaras, as juntas de freguesia, será mais difícil terem voz na comunicação social, porque também são muitos candidatos. Claro. Acha que há condições? Claro que neste momento não, mas em outubro não sei. Além disso, para mim a política não se faz só nas campanhas eleitorais. Olha, como estamos a fazer aqui, as pessoas vão discutindo os problemas no dia a dia, isso tudo. Quanto àquela ideia, só favorece quem está no poder, não sei, porque a comunicação social aqui tem um peso muito importante e a comunicação social fala mais de certas pessoas e as redes sociais também têm um certo peso. Portanto, não sei se isso favorece tanto quem está no poder. Nos casos pode favorecer, noutros não. Claro que também há aquelas câmaras, há aquelas autarquias que têm uma teia de relacionamentos grande, não é? Há aí presidentes de Câmara em certos locais que são, ao mesmo tempo, são dirigentes de lares, dos bombeiros, disto e daquilo, e pronto, e geram muito emprego, ou controlam muito emprego. Muito bem. Como nas regiões autónomas também, às vezes acontece isso. Ananias Quintano, qual é a sua opinião? Alinha no adiamento? E ali na margem sul também, João. Não sei do que é que o João está a falar, mas enfim, nem adivinho. Bem, eu penso... tema preferido do Diogo. Eu penso que sobre a questão das eleições, que ainda é cedo para colocar um eventual adiamento das eleições autárquicas. Penso que é cedo. Estamos 8, 9 meses das eleições, por isso, mas penso que é necessário ponderar bem a questão. No meu entender, há perspectivas de melhoria da situação sanitária. O país parece que as coisas estão a melhorar, vem a questão das vacinas. Penso que pode não ser necessário nenhum adiamento, mesmo considerando, que já aqui foi dito, que estas eleições são aquelas que provavelmente onde há maior proximidade com as pessoas durante a campanha. Mas não me parece que seja necessário. Há que sim também melhorar em muitos aspectos do sistema eleitoral destas eleições. Pois também aqui, eu não sei, também sou constitucionalista, acho que eles divergem a legalidade desse adiamento. Mas é preciso não esquecer que essa questão foi inicialmente levantada pelo presidente do PSD, que propõe a data entre 22 de novembro e 14 de dezembro. E eu pergunto se é assim tão substancial estar a mudar as eleições por 1 mês e meio, no máximo de volta de 1 mês e meio. Eu tenho uma leitura para isto e a minha resposta a esta questão é que há duas questões importantes que o Rui Rio levanta esta situação. Primeiro, as questões internas do PSD e segunda, a votação do Orçamento Geral do Estado para 2022. Palpita-me que o Rui Rio quer ser confrontado o mais tarde possível com o resultado das eleições, tem algum receio delas, que ainda porá mais em causa a sua liderança, e por fazer o orçamento para 2022, a campanha eleitoral de umas eleições autárquicas. Penso que isto não é preciso também ir muito longe, nem ir à Universidade de Montoito, com respeito por Montoito, para perceber o que há aqui por trás. Eu penso e o Rui, por outro lado, tem que se preocupar. As pessoas estão fartas já de ouvir dos ataques que ele faz, como disse há pouco o João, uma semana sim é um ministro, uma semana é outro, depois é o secretário de Estado, por aí fora, e preocupar-se de facto com coisas sérias, apresentar alternativas sérias para aquilo que é necessário. Agora, é claro que o governo, neste momento, e tão longe das eleições,
está muito mais preocupado em resolver a situação do país e tentar que se saia desta situação de pandemia e ajudar os portugueses o melhor que pode. Portanto, neste momento acho que é uma situação que foi extemporaneamente levantada, na minha opinião, e as razões para mim... Mas depois, não estou a ver outras. se for mais tarde, não será muito em cima das eleições. É que também se falou nisso agora nas presidenciais e já estávamos muito em cima. Ser mais tarde ou mais cedo há uma questão legal que tem que se pôr. É a questão que o João levantou, os mandatos são bem definidos, certo? Posso acrescentar uma coisa? Segundo o que vi na lei, tem que se marcar com 80 dias de antecedência e os prazos são entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro. Não é? Portanto, quando pode haver eleições. Claro. Então, isto é só para esclarecer. Sim, mas qualquer lei pode ser alterada. Não? Outubro, certo? Pode ser na Assembleia da República. Não sei, mas... E neste caso não é preciso alterar a Constituição como nas eleições presidenciais. Nas eleições presidenciais era preciso alterar a Constituição para alterar... Aqui não. Neste caso é a lei eleitoral. É a lei eleitoral. Não exige 2 terços, é diferente. Exatamente, é isso, é o tempo de mandato das E pessoas. o governo aqui tem outro poder. Mas eu penso que o que está por trás é mais um divertimento do Rui Rio. Gosta muito de andar a brincar com as coisas. É a minha leitura disto. Não tenho outra. Porque reparem que, no fundo, se nós formos ver, é até 14 de outubro que se podem marcar as eleições. Rui Rio fala num prazo que eu li de 22 de novembro até 14 de... Ou seja, é um mês e pouco mais. Não entendo esta... E é a questão do Orçamento Geral do Estado e do Orçamento das autarquias. Agora, a campanha eleitoral, na minha opinião, com adiamento ou sem adiamento, nunca vai ser fácil. Esta nunca vai ser fácil. Nuno Alas, do PSD, é como diz o Ananias, brincadeira do líder do PSD? Bem, eu acho que ele pode ter muitos defeitos, mas realmente não brinca com coisas sérias. E, aliás, mas isto também já é esta lógica, aquilo que o Ananias acabou de fazer é aquilo que o PS habitualmente faz. Quando alguém aparece com uma proposta, tenta descredibilizar e dizer que é uma brincadeira, quando ele tem toda a legitimidade, enquanto presidente do maior partido da oposição, de fazer propostas, quer nós concordemos ou não com elas. Portanto, eu acho que ele não está mal intencionado, nem está a tentar encontrar fé diversa com esta proposta. Está preocupado com uma questão, que é fazer as eleições autárquicas, não tem nada a ver com as eleições presidenciais, que foram meia dúzia de candidatos. Estamos a falar, por exemplo, só no caso de Évora, de quase 300 pessoas, se um partido ou um movimento independente quiser apresentar pessoas a todos os órgãos. Portanto, é um nível de envolvência tal significativo que só aquelas pessoas que nunca estiveram muito diretamente relacionadas com um processo deste, eu já tive, é que percebem que fazer isto em tempos de pandemia vai ser complicado. Mas eu percebo alguns argumentos também de quem acha que não deve haver este adiamento. Eu acho que é assim, não é prematuro estarmos a propor qualquer adiamento. Agora, temos que chegar a uma determinada altura da nossa vida política em que, se o cenário não se mantiver aproximado daquilo que está, temos de tomar essa decisão e, porventura, adiar. Não sei se por 60 dias, por 90, por 120 dias. Há aqui, também é verdade, aquilo que já aqui falaram, há as questões dos planos previsionais e dos orçamentos para os anos seguintes que têm que ser aprovados. Isso é verdade, mas também há formas dessas leis, porque essas não são leis, não é uma Constituição, não são leis primárias, portanto, de serem alteradas e haver alterações para que os órgãos consigam se organizar, digamos assim, dentro do tempo que dispõem. Agora, eu acho que, assim, de facto, é um assunto que deve estar em cima da mesa. Não vale a pena dizer já que vamos adiar, mas também não vale a pena dizer que nunca iremos adiar isto. Essa é a visão do imobilismo do PCP, que não quer alterar nada, porque a vida é igual há 50 anos, não é igual como é agora. Portanto, devemos ter mente aberta para estar disponíveis para chegar aí. Não, para ter mente aberta para pensar nisso. Agora, eu acho que neste momento o Dr. Rui Rio, enquanto presidente do PSD, há coisas nas autárquicas que o deviam preocupar mais. Os grandes capitais, as candidaturas a Lisboa, ao Porto, portanto, ao Funchal, etc. Isto neste momento devia ser aquilo onde ele devia estar a empregar a maior parte do seu tempo. Portanto, eu acho que aí é que são os grandes desígnios. E eu lembro no Congresso onde o Dr. Rui foi eleito, onde foi eleita a Comissão Política dele, porque foi eleita em eleições diretas, a dizer que para ele o que contava não eram as eleições europeias, não eram as eleições legislativas. A grande prova de esforço do PSD
seriam as autárquicas de 2021, porque, segundo ele, o grande poder dos partidos verifica-se nas autárquicas e a capacidade de implantação que os partidos têm no país. Portanto, eu acho que é principal agora. Não, acho que não temos que ser fatalistas, nem pôr já de lado nem a hipótese de adiar as eleições, nem dizer que não, senhor, eu sou já falou que sabia. Portanto, eu acho que até, se calhar, até lá, maio, junho, estaremos em condições de perceber a evolução e a imunização da população que se vai fazer devido às vacinas e, em função disso, na altura, discutir-se esse assunto e votar-se. Eu acho que, à partida, ninguém quererá levar as eleições até ao fim se o cenário se mantiver como está. Agora, eu recordo, só em Évora são precisas mais de 300 pessoas para constituir listas. Na altura, quando eram a mais freguesias, antes da agregação de freguesias, eram 340 e tal, não é? Envolver esta gente toda, com processos no tribunal, em campanhas, etc., as redes sociais chegam a muito lado, mas não dão para tudo, não é? Mas pronto, João, ainda aqui eu estou um bocado em tom de brincadeira. Não sei se é essa a perceber que já não vai haver campanha, que o atual Presidente da Câmara de Évora, o Dr. Carlos Pinto Sá, criou uma página no Facebook. Não sei se ele está a prever alguma coisa, mas pronto, rendeu-se às redes sociais. Será que bloqueou os comentários como não é para notícias? Tu, quando criaste um perfil no Facebook, também perguntaste a toda a gente. Não, isto é em tom de brincadeira. Desculpa lá, Sérgio, deixa-me só aqui frisar uma coisa, porque eu acho que está a pensar muito nas eleições e naquilo que é a campanha, e eu estou muito preocupado com o processo que antecipa isso tudo, que é o processo de discussão. E isso deve ser levado a sério, em democracia. Claro que partidos que entendem que têm 3 ou 4 cabeças que falam, que escrevem os programas e que depois as caras metem lá nas listas e quase que nem lhes perguntam, que já são sempre os mesmos cromos, porque são do partido e entram lá e nem sequer entram na discussão, é fácil não... Claro, as eleições podiam já ser até em junho. Para quem leva isto a sério e pensa que deve haver um período de discussão, eu acho que é sensato ponderar bem se o confinamento não afetou essa discussão alargada entre as 300 pessoas que vão integrar as listas. Porque é assim que a democracia deve ser feita. Todas as pessoas que integram listas devem contribuir para os programas. E, de facto, a pandemia tem afetado essa discussão. E eu temo que haja menos participação e, portanto, acho que não é um tema assim tão descabido e, portanto, não tenho nenhum complexo de concordar com o Rui Rio nesta matéria de se pensar seriamente sobre isto. Já agora posso acrescentar uma coisa. Eu acho que mais... Primeiro o João, depois já vamos ao Ananias. Sim, João. Sim. Mais importante que estes prazos hipotéticos do não se sabe o que é que vai acontecer, etc. Era importante também discutir as competências das autarquias, que saiu legislação sobre isso, e não apenas as competências, mas sobretudo os recursos. Pensar na questão também das freguesias, que foram unidas artificialmente, e na questão da regionalização, já que estamos também à espera da tal bazuca europeia e os dinheiros têm que ser aproveitados pelas instituições, entre as quais as autarquias locais e as possíveis regiões. Isso é que devia ser discutido também. Muito bem. Falta o Ananias. Ananias Quintana, sim, diga. O que é que ainda falta dizer? Só dizer que é muito cedo para se já afirmar que as eleições deveriam ser adiadas. Ninguém diz, pelo contrário, que se houver essa necessidade, isso terá que ser feito, é evidente. Agora, parece-me que isto, a sair tão cedo, tem, na minha opinião, os pressupostos que já há pouco disse. Muito bem. Vamos ver o que é que segue nos próximos dias, o que é que dita os próximos dias em termos da pandemia de Covid-19. Vamos agora para o tema do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, é ele que tem responsabilidade de trazer o tema, e ele escolheu falar sobre os novos partidos e os movimentos de cidadãos. Pergunta no tema, faz uma pergunta, é um sinal de alerta? Diogo, porquê é que traz o tema? Porquê é que escolheu este tema? Bom, escolhi este tema para já, porque falamos de autárquicas, portanto eu acho que este tema tem toda a relevância se falamos em autárquicas. E depois porque tivemos esta semana a notícia do movimento de cidadãos que foi criado em Évora, o movimento Cuidar Évora, em que se propunha, nomeadamente, a cuidar da nossa cidade. Portanto,
facto, assume que nenhum dos partidos e nenhum dos atores políticos neste momento tem a competência necessária para cuidar da nossa sociedade como deve ser. Eu trouxe este tema porque acho que estamos a passar momentos complicados. Complicados não é complicados, são momentos complicados, são momentos de mudança na nossa organização política e na nossa maneira de intervenção pública das pessoas. Eu acho que nos últimos anos assistimos a um despontar as pessoas ganharam muita visibilidade com muita facilidade, através das redes sociais, através disso tudo. Realmente as pessoas estão a ir beber informação e estão a ir beber conhecimentos, bons ou maus, é discussão eterna, não é? Temos as fake news, temos isso tudo, a fontes completamente diversas, e neste momento nota-se na nossa sociedade uma insatisfação cada vez maior com os partidos tradicionais, onde eu obviamente incluo o CDS, que é um partido tradicional com 40 e muitos anos de história, portanto, obviamente que fazemos aqui a nossa meia-culpa. Mas todos estes movimentos que têm surgido, eu não falo daqueles movimentos em que há um presidente que quer continuar a presidente e zanga-se com o partido e concorre à mesma cara e arranja umas pessoas. Eu não estou a falar disso, porque isso para mim não é novidade nenhuma, é mais do mesmo, é quererem ficar nos poleiros e nos sítios sem terem um partido que os apoie. O que eu falo é destes movimentos que têm aparecido e destes grupos e destas coisas todas, que eu acho que têm que ser levados em conta e nós, como partidos políticos, temos responsabilidade de olhar para estas pessoas e de olhar para estes movimentos e ver na realidade o que é que eles reivindicam, o que é que eles propõem, e se calhar temos de repensar a nossa maneira de estar na política, nomeadamente, não é a nossa maneira de estar na política, não me estou a fazer entender, é a nossa maneira de fazer política, nomeadamente a nível autárquico, porque sente-se uma grande insatisfação. Eu tenho levantado este problema em outros sítios, não é só aqui, mas porque como apareceu este movimento Cuidar de Évora esta semana, eu acho que era interessante discutirmos isso aqui e tentarmos perceber porque é que apareceu, o que é que está por trás dele e que impacto é que isso pode ter nas eleições que aí vêm. São umas péssimas eleições para estes movimentos, porque como já aqui discutimos, a campanha vai ser muito difícil e vai ser muito complicado fazer campanha. Eu acho que a ideia, por causa, agora voltando aqui um bocado atrás, do João Simas, de reverter as freguesias nestas autárquicas, então não tem sentido nenhum, não é? Se isto já está complicado, agora ainda vamos formar mais não sei quantas autarquias, voltar com tudo atrás. Eu acho que o país tem muito novas, mais não, antigas. O ano passado não podia, há 2 anos não, há 5, então, mas quando é que é possível? Eu acho que é uma ideia perfeitamente disparatada nesta altura, porque já temos os problemas que temos. Freguesias que tinham centenas de anos de história foram suspensas. Mais lenha à fogueira. João, tinham centenas de anos de história e tinham 10 pessoas, algumas, e 100, quer dizer, não é por aí. Mas não tem 10 pessoas, tem muito mais. A história faz. Está bem, são mais, estou a falar de outras. A história faz de mas não é o Relvas que a faz. Não é. Está bem, não é o Relvas e também não é o PCP, quer dizer, é as maiorias eleitas pelo as maiorias eleitas pelas populações e pelos eleitores. Não é o PCP que as faz, com certeza, e também não é o Relvas. O Relvas foi eleito e tinha uma maioria para governar, portanto tinha toda a legitimidade para o fazer e fez. Na minha opinião, bem. Pronto, mas voltando aos movimentos de cidadãos e aos novos partidos, eu acho que vai ser interessante nestas autárquicas ver estas dinâmicas e ver como é que o xadrez político vai resultar nestas novas formações que estão a aparecer. Muito bem. Era só isto, era uma reflexão sobre esse assunto. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Sim, bem, em relação às freguesias, eu também acho que as populações deviam ter sido ouvidas. O Bloco de Esquerda, não sei se
lembro, na altura propunha referentes locais sobre esta matéria. A direita e a CDU sempre se opuseram, o que lamentamos. Na verdade, a população devia ter sido ouvida. Estás a confundir aí qualquer coisa. Então, população ouvida, eu acho que é ser A referentes população locais. ouvida, a CDU sempre propôs que a população fosse ouvida. Através das E assembleias de sempre tem freguesia e assembleias municipais, através de órgãos já representativos. Eu acho que devia ter havido um referendo local, mas pronto, são divergências. Em relação a este assunto, eu não tenho muito a dizer. É a democracia a funcionar, eu acho bem que funcione. Em relação a novos partidos, é porque um conjunto de pessoas entende que no espectro partidário atual existem certas ideologias que não estão bem representadas e então decidem juntar-se e formar algum partido. Em relação aos movimentos de cidadãos que concorrem às autárquicas, nós, de norte a sul, vemos vários movimentos, muitos deles com diferentes, não só propostas, ideologias e com diferentes motores para a sua criação. Mas eu acho muito bem que existam. Acho que quanto mais houver debate e quanto mais partidos existirem, movimentos existirem, melhor para a democracia, desde que as pessoas se informem e procurem saber os programas e perceber o que está por trás de cada uma das iniciativas, acho belíssimo. Agora, infelizmente, a verdade é que muitos dos movimentos de cidadãos que existem, que concorrem às autarquias, são constituídos pelos renegados de partidos, pelos chateados com o partido X ou com o partido Y, ou porque não o deixam ir desta vez pela lista às autárquicas, então ficam amoados e criam um movimento como se não tivesse nenhuma ideologia ou nenhum partido por trás. Mas isso eu acho que não tem a população como burra e depressa também as pessoas percebem o que é que está por trás da intenção dessas pessoas, que na verdade estão chateadas com o partido X ou Y e querem algum protagonismo à custa de ser sexy e lançar um movimento, mas depois quando virmos na prática os programas facilmente desmontam-se algumas destas falácias. João Simas, da CDU, a sua opinião? Não vou voltar outra vez às freguesias, mas hei de voltar, porque as populações não foram escutadas. Foi por decreto. Decretos é coisas de ditaduras em que não se ouve as populações. Estava no programa eleitoral, não é bem decreto. Estava no programa eleitoral. A extinção das freguesias não estava em nenhum programa eleitoral. Estava, sim, senhora. Não estava, não. Foi a Troika disse para extinguir autarquias, mas nem sequer eles sabiam o que era freguesia. Estava no programa eleitoral, cumprir o acordo da Troika, qual é que é a dúvida, João? Não. Foi mais que a Troika. Desculpa, não tem hipótese. A memória às vezes é um bocado curta. Em relação a esta questão, eu não vou falar especificamente deste movimento, só falarei quando ele estiver em atividade, porque isso das redes sociais também um pouco me diz, não é? Nas redes sociais, e eu tenho visto aí tanta coisa, olha, há uns anos era uma coisa que era Évora é nossa, com coisas a apoiar uma candidata à Câmara, mas depois vinham coisas xenófobas, racistas, contra os ciganos, contra estes, contra aqueles, a misturar o que é a competência da Câmara com o que é a competência do Estado, seja no ensino, seja nas estradas, seja na água, etc. E há também outros grupos que, a propósito de fotografias, passam o tempo também a bater sempre na Câmara e a falar contra os ciganos e contra outros. E a mandar o Presidente para casa e outras coisas assim. Portanto, isso das redes sociais diz-me pouco. Agora, eu não tenho dúvidas que há pessoas que têm toda a legitimidade para formar grupos para fazer candidaturas e haverá espaço para isso, com certeza. Não tenho nada contra isso. Vai dar muito trabalho, porque já aqui foi referido, é preciso muitos candidatos. Agora, o essencial nisto, pronto, descontando tudo o que se disse até aqui, o essencial nisso é haver clareza, um programa claro, com transparência, aparecerem pessoas que digam ao que vêm que programa é que têm, com que recursos é que vão fazer, que distingam bem as coisas, que não venham dizer que há buracos nos canaviais por causa da Câmara, quando
quando alguns desses buracos também são por causa das águas do centro de Alentejo, que agora são de EPAL, não venham dizer que a estrada de Arraiolos, a culpa é da Câmara, porque a estrada de Arraiolos é do Instituto da Estrada, e coisas dessas, não é? Distingam muito bem o que é das câmaras, o que é do Estado, etc. Ou aquela história também das escolas secundárias que a Câmara também devia arranjar, mas não sei o quê. Portanto, não se misturem as coisas, que seja tudo claro, que tenham um programa, que digam como é que vão fazer essas coisas, quais são os recursos que têm a nível não apenas de pessoas e ideias, mas os recursos financeiros próprios da Câmara, tendo em conta também se há dívidas, se não há, como é que se vão candidatar a fundos europeus e por aí adiante. Portanto, é preciso clareza e tudo bem, têm todo o direito, desde que arranjem os proponentes, têm todo o direito de apresentar uma candidatura e, tal como os partidos, como qualquer grupo. Agora, isto dá muito trabalho, não basta as redes sociais. Muito bem, seguimos agora para a opinião do Ananias Quintano, do PS. Deixa-me só dizer que gostei deste bocadinho há pouco, este debate de freguesias entre o João Simas e o nosso camarada Diogo. Gostei. Foi interessante. Camarada. Foi interessante. Não usava um camarada. Está bem que ele está quase a ficar sem partido, mas também camarada. Usávamos sim, senhor. É o termo militar. O Bruno há pouco, outro dia disse que tínhamos de dar quem escolhia até ao final o tema era o Diogo, porque o partido ia acabar. E penso que o João Simas também já está a pensar no mesmo, só falam os dois. Estás a perceber? Só falam os dois, se calhar. Estás a falar da. Ora bem, deixa-me lá dizer sobre esta questão. Eu conheço quem já tenha casado 2 vezes com a mesma mulher. Ou seja, casam, dão umas voltinhas e depois voltam a casar. Eu conheço casos desses, não é verdade? Portanto, o que é? Toda a gente tem o direito de formar um novo partido, de formar movimentos, tudo bem. Agora, a experiência que nós temos por aí é que, normalmente, esses partidos, esses movimentos, além que os movimentos se denominam independentes, que eu acho que é estranho, normalmente são dissidentes de outros partidos. Se nós formos a casos anteriores, e não é preciso ir muito atrás, o que é que vemos? Temos o exemplo de Estremoz, Redondo, Borba... E mesmo a nível partidário. Há uns anos... A nível... João, pá, agora sou eu, pá. É só na escala hoje. Há uns anos em Sozela eram 5, 2 que eram dissidentes, um do PS e outro do PSD. Portanto, 5 grupos a concorrer. Mas agora falas até ao fim. Em relação aos grupos independentes, claro que é aquilo, mas também falo em relação às cúpulas de partidos, indivíduos que, por briga de poder, enfim, saem uns anitos, depois formam outro partido, mas depois voltam à casa-mãe, ou não, ou estão para outros, ainda mais à direita ou mais à esquerda. Portanto, por vezes saem de pessoas, na minha opinião, muitas delas, que normalmente não aceitam as ideias da maioria e têm por vezes muito pouco democratas, mas enfim, estão no seu direito, quer seja formar partido, quer seja formar grupo de cidadão. Em relação ao movimento, também não falo, também não conheço as pessoas, não falo, mas estão no direito de formar-se assim o entender. Nuno Alas, do PSD. Que desagradável dizer que não conhece as pessoas. Não conheço. Claro que conheço pessoas. Conhece bem. Mas não conheço... Mas só para dizer, mais que as pessoas, é necessário conhecer as ideias das pessoas. Mas a gente conhece as ideias de algumas pessoas. Fala mais um bocadinho. Mas só aqui o movimento Cuidar de Évora, para dar logo aqui algum estilo isto. É giro. Mas é como a outra Évora é nossa. Nuno Alas, do PSD. Olha, eu sou daqueles que acho que quem vier faz muito bem aparecer. Independentemente, a gente sabe que há muita tradição desculpe o termo, de ressabiados de outros partidos políticos que depois montam candidaturas independentes
Também é verdade que há presidentes de Câmara totalmente independentes. Ninguém é verdadeiramente independente, mas sem ligações a partidos, como é o caso, por exemplo, de Rui Moreira, apesar do PS o ter apoiado nas últimas eleições autárquicas. Portanto, há casos felizes disso. E a participação, mais não seja, por exemplo, até na Assembleia Municipal, de um grupo de cidadãos que se revê em determinado projeto, com determinada orientação, acho que faz muito bem aparecer. Eu acho que isto também deve servir de aprendizagem aos partidos, que de alguma maneira que fecharam-se na sua cápsula de acesso ao poder, e que muitas vezes têm dificuldade em ouvir o que é que se passa lá fora e o que é que as pessoas, quais é que são as principais dificuldades das pessoas. Também é verdade que não é fácil gerir uma autarquia ou gerir o que é que seja, não passa por mandar meia dúzia de bitates nas redes sociais, agora fazemos isto, não fazemos aquilo, sem perceber quanto é que custa, quais é que são as regras que muitas vezes existem, porque as coisas não são fáceis, muitas vezes, não é? Às vezes dizem, porque a Câmara não compra isto, não faz aquilo. É verdade, mas a Câmara está sujeita às regras da contratação pública. Então, para comprar uma coisa num determinado sítio, tem que consultar 500. Quer dizer, há aqui questões que não temos que entrar, embadeirar em arte e entrar na demagogia, no populismo, de achar que pode-se fazer tudo quando na verdade muitas vezes não se pode fazer. Agora, assim, o movimento que apareceu em concreto, e não vale a pena estar aqui com questões, uma das precursoras deste movimento é uma pessoa mesmo militante do PS, que há uns tempos atrás a doutora Floribela Fernandes saiu do PS, objetivamente, ela própria assume isso, porque não estou aqui a dizer nada de novo às pessoas, está no seu total direito. Isto vem criar, acima de tudo, aqui um debate de eleitorado, de ideias e de eleitorado entre o centro e o centro-esquerda, que complica a vida ao PS, naturalmente. Não é? Complica a vida ao PS esta candidatura. Aliás, eu não consigo perceber como é que o PS, só consigo perceber de uma maneira como é que o PS, à entrada do terceiro mandato da CDU na Câmara de Évora, sabendo que o PS tem um grande campo sociológico de eleição aqui no Conselho de Évora, está acantonado e ainda não veio cá para fora dizer o que é que vinha. E está acantonado neste momento. E é claro que esse movimento, não sei se quem vai liderar, não sei se quem vai ser a cabeça do lista da Câmara Municipal, se é a doutora Floribela Fernandes ou se é outra pessoa qualquer, mas está a cavalgar este espaço que está a ficar vazio. Mas achas que o plano de vacinação às vezes trama, o que é que queres? Que é tarde para apresentar ideias? Eu acho que não. Eu acho que é, porque estamos num contexto totalmente novo. Eu acho que é tarde para estar a fazer isso. Mesmo assim, acho que não. Mas eu acho que tem total legitimidade de fazer. Quem quiser sair do partido, claro. às vezes também. Não, isso tem. Eu vou dizer uma coisa. Eu já tive que apresentar coisas, não são coisas estruturais, de consciência e tudo isso. Já tive que apresentar coisas com as quais não concordava muito. Os partidos às vezes têm esta chatice, não é? É que perante uma maioria, nós estamos a representar um determinado partido, temos esse dever. É claro que em questões de consciência, isso ninguém, pelo menos o meu partido, não prende as pessoas em questões de consciência. Eu percebo que uma candidatura independente veja-se livre de um conjunto de coisas que até se torna interessante apresentar uma candidatura. Está no seu direito. Eu acho que é. Agora é assim, vamos ver se vai caminhar. Eu acho que já nas outras eleições, pelo menos desde 2005, me lembro de aparecer, vai aparecer o movimento de independência, vai aparecer outro movimento de independência, que nunca apareceu. Este também não se concretizou, mas está a começar a ganhar uma forma. Portanto, eu acho que isso deve servir, não de alerta para os partidos, porque o movimento independente não é um adversário no bom sentido dos partidos políticos, mas não é nenhum inimigo. Portanto, vamos perceber o que é que vem, que espaço é que vai cavalgar. Há novos partidos também, mais à direita, que estão a surgir, não sabemos se o Chega se vai apresentar a candidatura do Conselho de Évora, mas eles têm orientações para apresentar candidaturas em todos os conselhos, nos 308 conselhos deste país. E é como é que sabes isso? Não deixa escapar. Que é da opinião pública. Toda a gente ouve isso. E é provável, mesmo que não apresentem alguns conselhos, eu não acredito que eles deixem escapar as capitais de distrito. E é verdade que não há 308 André Venturas, mas há aqui uma configuração toda nova dos partidos que importa estar alerta. Importa estar alerta e acho que os partidos e os eleitos têm esse dever de tentar perceber o que é que está a passar. Agora, na essência e no fundo, eu por princípio não tenho nada, pelo contrário, a movimentos independentes que se apresentam. Isso está muito trabalho, é complicado, e vê exigir coisas que às vezes os partidos não têm coragem para exigir, isso é importante. Aliás,
por exemplo, nós, nos países do norte da Europa, mesmo nas eleições legislativas, os governos chegam a ser formados com coligações de 8 e 9 partidos. E essa, possivelmente, vai ser a tendência na maior parte da Europa. Eu não digo nos Estados Unidos, porque mantém uma lógica bicéfala entre republicanos e democratas. Agora, no resto dos países e no centro da Europa, o governo alemão, ele próprio é formado por um conjunto de partidos. Portanto, esta é uma realidade que a democracia não pode deixar escapar e vai ter que se adaptar a ela. Portanto, vamos ver, esperar para ver o que é que vai correr. Um vereador para cada um e para cada um dos partidos e movimentos e toca a andar. Tornava-se complicado. Olha, eu conheço... Pode acontecer, pá. Pode acontecer, então. Era uma governação complicada. Dos poucos casos... O Diogo está calado e eu também. Foi no Conselho de Castro Marim e foi por causa de uma situação parecida dessas. Quer dizer, claro. Sim. Claro. Okay. Então está a brincar, obviamente. Bloqueia tudo, não é? Aí foram 2 PSDs, mas isso há muito por esse país. Pois, sim, embora eu também devo-vos dizer uma coisa. Não está em causa a legitimidade da oposição de fazer democracia, mas acho que um Presidente de Câmara português devia ter mais poderes do que aquele que tem. Já chega. Não, eu acho que devia ter mais poder do que às vezes eles têm. Porque, por exemplo, quem defende, de facto, a descentralização de competências e a verdadeira municipalização do país, tem que ter, por baixo, presidentes de câmaras mais capazes, com mais instrumentos ao dispor, que muitas vezes não têm. Olha, isso aí é uma discussão interessante. Essas é que se deviam fazer. Porque os vereadores são eleitos diretamente. Exatamente. E têm poder nesse sentido. Vamos terminar o programa. Muito obrigado pela vossa participação mais uma vez. Foi interessante o debate sobre as eleições autárquicas, os novos partidos e movimentos. Agradeço a vossa participação mais uma vez. Marcamos encontro para 2 a 8 dias, à mesma hora. Boa tarde, boa semana.